Olá, pessoal! Estamos aí, pertinho de terminar os conteúdos programáticos e um deles é a regência verbal e regência nominal. Aula 13 e o conteúdo programático é o de número 10. Tá aí, certo, gente? Coloquei já uma lâmpadazinha aqui, ó, para fazer parte do momento, né? Todo mundo ligado. Regência, que seria regência, né? É a relação sintática que se estabelece entre um termo regente ou subordinante que exige outro, né? Já sabe o que é subordinado, né, gente? Que precisa do outro termo para que ele tenha sentido, né? E o termo regido ou subordinado, termo regido pelo primeiro. Isso aí já foi trabalhado antes, né? Nas orações, vocês já têm noção do que eu estou falando, né? A regência pode ser verbal ou nominal. Quando o termo regente é um verbo, chama-se regência verbal. Quando é um nome, regência nominal, ok? O conhecimento da regência correta de cada verbo, de cada nome, é função do uso. Ou seja, quando você usa bastante, você aprende com mais facilidade, né? Mas geralmente falamos muito coloquial. Então, aqui a regência tem toda a relação com a linguagem formal, ok? Então, dessa forma, cada falante conhece a regência dos verbos e dos nomes que fazem parte do seu repertório usual. Se você ler muito, usa muitos verbos e de forma de jeito mais formal, né? Então vai ficar mais fácil, tá? Pode ocorrer que o falante desconheça certas regências da norma padrão pelo fato delas não ocorrerem no uso popular, aquilo que eu estou falando, né? Que às vezes você fica mais conversando no coloquial e regência tem tudo a ver com a linguagem mais formal, certo? Regência nominal. Na regência nominal estuda os casos em que os nomes como substantivo, adjetivo e advérbios exigem uma outra palavra, né, para completá-los o sentido. Em geral, a relação entre o nome e seu complemento é estabelecida por uma preposição. Que eu falei lá atrás, né, gente, que a necessidade de aprender as classes gramaticais, né? Fundamental, certo? E é isso aí. Vamos lá. Aí alguns nomes, né? E as preposições que mais comumente eles exigem. Então, as palavrinhas, ó, alheio, adepto, apto, cada um vai exigir uma preposiçãozinha dessas, tá? O ideal é copiem e dê uma treinadinha, tá? Para que fique mais fácil a compreensão, ok, gente? Mais nomes, né? E suas preposições, né? Tá aí, ó, as palavras acessível, adequado, tá aqui o ar, né? Capaz, incapaz, digna, sucessivamente, der, com, em, para, por. Copiem também e façam toda essa relação aí, que são as preposições que vão auxiliar aí nesse sentido, né, dessas palavrinhas quando se colocado dentro de uma oração, ok? Regência verbal agora. A regência verbal estuda a relação que se estabelece entre o verbo termo regente e seu complemento, termo regido. Temos aqui o exemplo. Isto pertence a todos. Isto é o termo regente e a todos é o termo regido. Olha aqui, ó, a preposição. Ok? Vamos voltar lá, outro slide. Vamos ver se tem, deixa eu me retornar aqui, se temos essa palavra pertence. Não tem aqui, né? Não tem aqui nessa palavrinha, mas está lá, pertence a todos. Viu a preposição aqui? Tá isso. Agradar é um verbo. Ele está no infinitivo, né? Então, esse verbo aí, ele tem alguns sentidos, depende de como você fala, né? Por exemplo, no sentido de fazer carinho, ele é um verbo transitivo direto. Exemplo, a mulher agradava o filhinho. Aí você pergunta, a mulher agradava o quê? Ou então, a quem é o filhinho. Portanto, a resposta é o objeto direto e aqui é um verbo transitivo direto, tá? No sentido de contentar, satisfazer, é transitivo indireto.
Exige objeto indireto com a preposição a. O desempenho do time agradou a quem? Ao técnico. Então, ele se fez, né, dessa preposição para ter essa resposta. Portanto, é um verbo transitivo indireto. E aqui é o objeto indireto, tá? Aspirar. No sentido de respirar, sorver, perfume, ar, é transitivo direto. Ele aspirou um gás venenoso. Verbo transitivo direto e o objeto também direto, tá? No sentido de pretender, desejar, é transitivo indireto. Exige objeto indireto com a preposição a. Ou seja, os jovens aspiraram a quem? Ao sucesso profissional. Portanto, é o verbo transitivo indireto, objeto indireto. Observação. O verbo aspirar não aceita os pronomes lhes e lhes como objeto indireto. Por isso, você deve substituí-los por a ele, a ela, a eles e a elas. Certo? Tá aí o verbo assistir, no sentido de ver, você está vendo, né? É transitivo indireto. Exige o objeto indireto com a preposição a. Todos assistiram a quem? Ao jogo da seleção. A que, no caso, né? Ao jogo da seleção. Observação. Usado nesse sentido, assistir, não aceita também li, lis, como objeto indireto. Por isso, quando necessário, você deverá trocá-lo por a ele, a ela, a eles, a elas. Vamos lá para um exemplo? Você assistiu a quê? Ao jogo. Sim. Você vai responder, né? Eu assisti a ele. Isso aí. No sentido de prestar assistência, ajuda. Quer coisa de eu vou assistir ao doente, né? É transitivo direto. A enfermeira assistia os acidentados. Verbo transitivo direto, aqui, e os acidentados, objeto direto. Então, a enfermeira assistia os acidentados. Objeto direto, esse divertido, tá? No sentido de pertencer, caber. É transitivo indireto. Exige objeto indireto com a preposição a. O direito de criticar assiste a quê? Ou a quem? Aos cidadãos, né? Portanto, é um objeto indireto. Observação. Nesse sentido, assistir admite, já esse aqui admite o li e lis como objeto indireto. Esse direito, lis assiste sempre. Portanto, tá aqui, ó, objeto indireto, verbo transitivo indireto. Ele veio, o lis veio antes do verbo. Esquecer e lembrar. Esses dois verbos não mudam de sentido, mas podem ser transitivo direto ou indiretos, tá? São transitivo direto quando não são pronominais, isto é, quando não estão acompanhados de pronome oblíquo. Mi, ti, si e nos, e etc. Eu lembrei seu aniversário. Eu lembrei seu aniversário. É um objeto direto. Por quê? Porque o verbo é transitivo direto. Mas jamais esqueceremos esse dia. Verbo transitivo direto, já que já é objeto indireto. Aliás, objeto direto, certo? Jamais esqueceremos o quê? Esse dia. Portanto, objeto direto. Tá certinho. Esses são fatos que ela já esqueceu. Objeto direto, verbo transitivo direto. Então, esses são fatos que ela já esqueceu. Certo? Então, gente, esquecer, bota lá, esquecer não muda de sentido, mas eles podem ser objeto direto ou indireto, de acordo com a frase em contexto. Certo? São transitivos indiretos agora. Exigem preposições de. Quando usado como verbos pronominais, isto é, acompanhado de pronomes oblíquo me, ti, si, nos e vos. Eu lembrei de que esse de, essa preposição, está aqui, ó. Aí você diz, de seu aniversário. Jamais nos esqueceremos
De quê? Desse dia. Esses são fatos de que ele já se esqueceu. Portanto, essa preposição ela vai ajudar muito nos objetos indiretos. Porque quando ele é direto, é a que, a quem. Quando ele é indireto, geralmente usa essa preposição de que, de quem. Certo? Obedecer e desobedecer são sempre transitivos indiretos. Exige objeto indireto com a preposição a. Você obedeceu a quê? Ao regulamento. Ou observe bem a questão desse detalhe, que esse verbo contém obedecer e desobedecer, exige um complemento indireto. Só que vai ser usado essa preposição a, mas esse verbo ele terá um destino indireto, tá? Os operários desobedecerão às suas ordens. Portanto, verbo transitivo indireto, que é do verbo desobedecer, tá? E aqui já deixa bem claro a questão, como ele é regido pelo objeto indireto. Esquecer e lembrar. Já foi passado, né? Agora é pagar e perdoar, né? Não muda de sentido, mas pode ser transitivo diretos ou indiretos, dependendo do tipo de objeto que apresenta. São verbos transitivos indiretos quando exige a preposição a. Quando o objeto refere a gente, no caso pessoa. Nós pagamos ao vendedor. Deus perdoa aos pecadores. Nós pagamos a quem? Ao vendedor. Ou Deus perdoa a quem? Aos pecadores. Certo? Então, esse a, ele vem para ajudar na pergunta, né, gente? A resposta, tá? São verbos transitivos diretos, quando o objeto é coisa. Nós pagamos o quê? O material. Eu jamais perdoaria o quê? O seu erro. Observação. Esses dois verbos, pagar e perdoar, podem apresentar ao mesmo tempo objetos direto e indireto. Por exemplo, nós pagamos o quê? O material. A quem? Ao vendedor. Então, essas perguntas aqui, fazemos ao verbo. Existe a resposta, são os objetos direto e indireto. Nesse caso aí. Certo? Namorar. Namorar muita gente gosta, né? Então, vem aqui o que é que o verbo namorar aí traz para nós. O verbo namorar é transitivo direto. Quem namora, namora alguém. Então, Paulo namora a Jennifer. É um verbo transitivo direto, até porque faz a pergunta. Paulo namora a quem? A Jennifer. Certo? Chegar e o verbo ir. Há certos verbos que no uso popular ocorrem com uma regência e no uso culto com outra. Nesse caso, a gramática propõe como correto apenas o uso culto, aquilo que eu já falei no início, né? Que as pessoas, cada um às vezes entende de uma forma, porque geralmente fala-se muito de forma coloquial, mas esse é um conteúdo, ou então um assunto totalmente da língua formal, tá? O verbo chegar e o verbo ir são intransitivos e exige a preposição a quando indica lugar. Uso popular, eu cheguei em casa cedo. Uso culto, eu cheguei a casa cedo. Aí colocam duas frases dessas, então marcar essa aqui, ó, em casa cedo. E não é, é a, porque aqui é como falamos, tá? Uso popular, o menino foi no jogo com o pai. Uso culto, o menino foi ao jogo com o pai. Se ligue. Visar, no sentido de mirar e por visto, é transitivo direto. O atirador visou o alvo. O gerente visou o cheque do cliente. Entenderam, né, gente? Não tem dificuldade não. Que o verbo visar, ele foi usado com duas perspectivas. Um, de enxergar, de ver. Visar, né? E o outro, por visto, né? No cheque, certo? Carimbar aí alguma coisa, entendeu? Pois o visto. Quando significa ter como objetivo, pretender é transitivo indireto. Ele visa a uma promoção no emprego, ele tem um objetivo, né?
Então, portanto, é um verbo transitivo indireto e é um objeto indireto também, claro. Simpatizar e antipatizar. Os verbos simpatizar e antipatizar são transitivos indiretos e exigem preposição com. Agora, atenção, gente. Esses verbos não são pronominais. Não simpatizo com a ideia. Verbo transitivo indireto. E o objeto indireto. Antipatizamos com o diretor no primeiro dia. Verbo transitivo e é um objeto indireto. Então, com aqui, ele vai trazer uma ideia de verbo intransitivo e também um objeto indireto. Tá? Simbora. Tá aí. Fechando, né, nosso estudo aqui com relação à regência nominal e regência verbal, tá? Que vocês precisam realmente voltar várias vezes o vídeo, quanto for necessário, para que vocês possam compreender que ele está bem, bem prático mesmo, tá? Agora, chamar a atenção. É necessário que vocês tenham um bom domínio também de objeto direto, indireto, de verbos de transitividade, para que vocês possam compreender melhor o assunto, tá bom? Qualquer coisa, volta, pega um vídeo, volta, vai lá em um vídeo que trabalhe transitividade para melhorar um pouco aqui sobre regência. Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus, tá?